do ofício das leituras do dia 14 de agosto de 2022, 20º domingo do tempo comum, das homilias de São João Crisóstomo, bispo, sobre o Evangelho de São Mateus, século IV. Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. A palavra que vos é confiada, diz o Senhor, não se destina só a vós, mas ao mundo inteiro. Nem vos envio a 2, a 10 ou a 20 cidades, nem a um só povo, como no tempo dos profetas, mas à terra, ao mar e ao mundo inteiro, a este mundo tão pervertido. Ao dizer, vós sois o sal da terra, o Senhor declara que toda a natureza humana perdeu o sabor e está corrompida pelo pecado. Por isso, exige dos discípulos as virtudes que são mais necessárias e úteis para a salvação dos outros homens. Quem é manso, humilde, misericordioso e justo, não possui estas virtudes só para seu proveito, mas faz com que essas fontes excelentes corram também para a utilidade dos outros. E quem é puro de coração, amante da paz e da verdade, dedica a sua vida ao bem de todos. Não penseis, parece dizer, que sois chamados a pequenas lutas ou a empreendimentos insignificantes. Vós sois o sal da terra. Que significa isto? Que eles tornaram são o que tinha apodrecido? De modo algum. De nada serve deitar sal ao que já está podre. Não foi esta a função dos apóstolos. O que eles fizeram foi deitar sal e conservar em bom estado os corações que o Senhor lhes confiara depois de os ter renovado e libertado da corrupção. Libertar da corrupção do pecado foi obra do poder de Cristo, mas não recair no precedente estado de corrupção é fruto da diligência e solicitude dos apóstolos. Repara como ele vai mostrando gradualmente que estes são superiores aos profetas. Não diz que são mestres da Palestina, mas de todo o mundo. Não vos admireis, portanto, parece dizer-lhes Jesus, se vos falo a vós de preferência a tantos outros e vos chamo para enfrentar tão graves dificuldades. Considerai o número e a grandeza das cidades, povos e nações a que vou enviar-vos. Por isso quero que não vos limiteis a ser prudentes para vós mesmos, mas que torneis os outros
semelhantes a vós. Se assim não for, nem sequer a vós podereis ser úteis. Na verdade, se os outros perderem o sabor, podem recuperá-lo pelo vosso ministério. Mas se sois vós que vos tornais insípidos, arrastareis também os outros com a vossa ruína. Quanto mais importantes são os encargos, tanto maior deve ser a vossa solicitude. Por isso diz Jesus: se o sal perde o seu sabor, com que o havemos de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E para que não temam lançar-se para o combate ao ouvirem aquelas palavras, quando vos insultarem e perseguirem e disserem toda espécie de mal contra vós, diz-lhes de modo equivalente: se não estáis dispostos a estas provas, em vão fostes escolhidos. São certamente inevitáveis estas maledicências, mas, em vez de vos prejudicarem, serão testemunhas da vossa firmeza. Contudo, se o temor das afrontas vos leva à simulação e covardia, então será maior o vosso sofrimento. Todos falarão mal de vós e sereis para toda a gente objeto de censura e escárnio. É isto que quer dizer ser pisado pelos homens. Depois continua com uma analogia mais elevada: vós sois a luz do mundo. Novamente se refere ao mundo, não a um só povo, nem a 20 cidades, mas a todo o orbe da terra. E a luz, como o sal de que antes falou, deve entender-se em sentido espiritual, luz mais esplendorosa que os raios do sol que nos alumia. Fala primeiro do sal, depois fala da luz, para mostrar a grande eficácia que tem uma pregação vigorosa e uma doutrina exigente e luminosa. Deste modo, nos obriga a seguir uma certa norma na pregação, sem divagações inconvenientes, para que ela possa iluminar a vista de quem nos rodeia. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar sob um alqueire. Com estas palavras insiste o Senhor na perfeição de vida que hão de levar os seus discípulos, estimulando-os à vigilância e à solicitude pela própria santificação, porque estão expostos ao olhar de todos os homens e travam o seu combate diante de toda a terra.